Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Verso 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Feche seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que tenhamos a sensibilidade nessa noite de ouvir a Tua palavra e a voz do Teu Espírito. Que possamos nos fortalecer na Tua palavra, nos apegar às Tuas promessas e termos um entendimento que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, mas nós veremos, mas não seremos atingidos. Continua conosco nessa caminhada, ó Deus. É o que nós te pedimos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero tratar hoje com vocês esse texto, e ele diz que a candeia, ou seja, a lâmpada do corpo, elas são os olhos. E o texto diz: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Nós vamos tratar a candeia como a luz, nós vamos tratar os olhos como a mente, e nós vamos tratar o corpo como a vida. Ou seja, se eu tivesse que reformular esse texto, eu diria: se a sua mente for iluminada, a sua vida será levada para um outro patamar. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre a maneira de enxergar as coisas, porque o texto não está falando de uma visão física do nosso globo ocular. Se o texto dissesse que os nossos olhos, se os olhos forem bons, a nossa vida, ou seja, o nosso corpo andará na luz, bastava um óculos com uma lente para melhorar a sua visão, e isso resolveria seu problema. Se o seu problema fosse conjugal, bastava colocar um óculos que lhe oferecesse uma boa visão do seu parceiro, do seu companheiro. Se a sua dificuldade fosse entender seus filhos, bastava colocar uma lente apropriada para a leitura dos filhos. Se a sua dificuldade fosse com as coisas que estão perto, bastava colocar uma lente para perto, para longe, uma lente para o sol. Se o texto estivesse falando dos nossos olhos simplesmente, bastava colocar uma lente apropriada e teríamos então uma visão nítida, correta, equilibrada do ambiente que estamos enfrentando, os desafios. Porém, não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia vai falar se os seus olhos forem bons, na verdade, ela está falando da nossa mente. O texto diz: quando as pessoas têm a mente iluminada, quando são pessoas esclarecidas e abertas, quando são pessoas que conseguem enxergar as coisas num ambiente que não seja unilateral, quando consegue ter uma visão, não simplesmente do que a pessoa está fazendo, mas procurar entender por que a pessoa está fazendo, por que a pessoa está falando, por que a pessoa está se comportando daquele jeito. Isso é algo que vai além dos olhos. Quando o texto diz, os nossos olhos, eles são a candeia do corpo. Quando nós olhamos para o Salmo 119, verso 105, nós podemos entender isso: pastor, então como é que eu posso trazer luz para a minha mente? Porque me parece que a proposta é o seguinte: ilumine a sua mente, e uma mente iluminada levará ações para a sua vida. Por isso que a candeia são os olhos. Se os nossos olhos ou a nossa maneira de enxergar as coisas forem boas, de visualizar as coisas forem boas, inevitavelmente ela conduzirá a nossa vida a uma vida de sucesso, a uma vida de satisfação, não uma vida sem luta, não. Eu estou dizendo uma vida de vitória, eu estou dizendo uma vida satisfatória.
e não sem lutas. Fazer as coisas certas não me deixa imune às lutas. Fazer as coisas certas não me deixa imune aos problemas. Com todas as vezes que nós pensamos isso, inevitavelmente nós vamos ter um grande confronto com a caminhada cristã. Porque todas as pessoas que olham para si mesmo e buscam todos os acertos e tudo aquilo que faz de forma assertiva, inevitavelmente o que elas esperam da vida é o quê? Não ter problema nenhum. Se eu estou fazendo tudo certo, por que é que eu vou ter problemas? Se você pensar assim, provavelmente você vai ter sérios problemas na sua caminhada de fé. Fazer todas as coisas certas certamente nos levará a abstermos de grande parte dos nossos problemas, mas não de todos. Por mais esperto e hábil que você seja, por mais assertivo que você seja para realizar algumas tarefas em algumas áreas, ainda assim você terá problema. Crie seus filhos da melhor maneira possível e saberá que algum tipo de problema ele vai te dar. Lide com o seu casamento da melhor maneira possível e você saberá que mesmo assim você ainda terá alguns problemas conjugais. Lide com a igreja de uma forma correta, de uma forma sábia, e você vai ver que ainda assim você terá problemas em todos os ambientes. Sermos assertivos e fazermos as coisas certas nos livrarão dos grandes problemas, mas não de todos. Em todas as áreas da nossa vida, os problemas sempre estarão presentes. Jesus disse: enquanto tiverdes no mundo, vocês tereis aflições. Tem de bom ânimo para prosseguir até o final. Mas é assim que as coisas funcionam. Quando nós olhamos hoje para a mente das pessoas, o problema exatamente está ali. Uma mente ruim, uma mente em trevas, porque a grande caminhada, né, e o grande segredo da vivência é o seguinte: é entender o que controla nossas ações. Na verdade, é a nossa mente. O que vai levar o nosso corpo ou a nossa vida para uma vida de sucesso ou uma vida de fracasso são as nossas ações. A lei que foi deixada para nós é a lei da semeadura. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Quando eu digo para você e para mim aqui, vamos pegar a luz e vamos jogar na nossa mente, eu pego o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu quero iluminar a minha mente, o que eu coloco nela? O que a Bíblia diz que vai iluminá-la? A palavra de Deus, os conhecimentos de Deus. É isso que vai iluminar a minha mente. E uma mente iluminada, ela faz o quê? Ela envia boas ações, boas escolhas para a minha vida. E quando isso acontece, o meu testemunho começa a iluminar outras pessoas. Ou seja, aquela lâmpada para os meus pés é a tua palavra, do Salmo 119, vira Mateus 5,14. Vós sois o sal da terra, o verso 13, e vós sois a luz do mundo, no verso 14. Quando nós pegamos a nossa vida, e isso é muito fácil de entender. Deixa eu te dar uma explicação, eu gosto de facilitar o máximo possível. Uma mente boa, saudável, ela vai conduzir a nossa vida a uma vida boa. Uma mente ruim e contaminada vai conduzir a nossa vida a um estilo de vida ruim. E é fácil. Pense comigo. Se você olhar para um caminhão carregando no almoxarifado de uma empresa, madeira compensado, parafuso, espuma, tecido, verniz e lixa. Mediante a tudo isso que eu disse a você, que está entrando pela porta do almoxarifado dessa empresa, o que você imagina que uma empresa que trabalha com madeira, com compensado, com parafusos, com espuma, com lixa, com verniz, o que você acha que ela fabrica? Será que ela fabrica celulares? Será que essa empresa, ela fabrica pneus? Quando nós olhamos para uma empresa que no seu almoxarifado entra madeira, compensado, parafuso, lixa, verniz, tecido, espuma, inevitavelmente,
ela trabalha em algum ramo dos móveis. Tudo aquilo que entra me faz ter uma leitura do que vai sair. A expedição dessa empresa, né, ela vai levar para fora dela o resultado de tudo aquilo que entrou. Se você passar por alguém e ver alguém comprando argamassa, cimento, pregos e pisos, você imagina que essa pessoa vai fazer o quê? O que ela está fazendo? O que ela está carregando, o que ela está comprando, o que ela está colocando no seu carro, o que ela está levando para a sua casa, pode me dar uma boa definição do que ela vai fazer. Seja franco, se você visse alguém com argamassa, cimento, certo? Com pregos, com pisos, provavelmente você diria na sua mente, essa pessoa está fazendo uma obra na casa dela. E o que ela quer com isso? Ela quer conforto. Olha só, você não sabe quem a pessoa é, você não sabe onde ela mora. Você passou na frente de uma empresa, você sabe pouquíssimas coisas, mas você é capaz de ter um discernimento que vão além dos olhos. Os olhos físicos vão mandar uma mensagem para a sua mente e ela vai buscar compreender o que está acontecendo. E você vai descobrir que aquela pessoa está realizando uma obra. E o propósito é conforto. Todas as pessoas que fazem obras, fazem para melhorar o conforto. Se você passasse por alguém e se deparasse com esse alguém com carne, linguiça, sal grosso, carvão, você imaginaria que essa pessoa está fazendo o quê? Uma obra? Provavelmente não. Essa pessoa vai fazer um churrasco. Mas você não sabe. Não, mas o que ela está carregando, o que ela comprou, o que ela está levando, o que está debaixo dos seus braços, o que ela colocou no seu carro, está dizendo para você o que ela vai fazer. Ao contrário da outra que ia fazer uma obra, essa vai viver um momento de lazer ou de comemoração. Olha só em observar as pessoas, nós podemos ter uma noção de que o que está entrando nelas, o que elas estão fazendo, o que elas estão levando para a sua casa, para a sua vida, vai me dar uma noção do futuro dessas pessoas, sementes. Vamos imaginar alguém indo comprar drogas. Então vamos lá, o indivíduo foi uma boca de fumo para comprar drogas, o que ele vai fazer? Um churrasco? Não, ele vai se dopar. Qual é seu propósito? É alimentar seu vício. Quando nós olhamos, e é essa a grande questão, quando nós olhamos para as pessoas e olhando para nós mesmos, e vemos as nossas literaturas, os nossos grupos de redes sociais, os nossos amigos, na verdade nós estamos apresentando para o mundo quem somos nós. Nós estamos oferecendo uma informação. Mas nem sempre isso é verdadeiro. Sim, é verdade. Quem aqui, talvez você seja um vascaíno, ou um flamenguista, e pelo contato com seus amigos, vamos supor que você fosse um vascaíno, e o Flamengo vai jogar contra o Fluminense, e você tem um grupo de amigos que são flamenguistas, e eles são muitos seus amigos, e você gosta de futebol, mas você é vascaíno, você não é flamenguista, mas você vai para a torcida do Flamengo naquele dia, porque seus amigos estão ali, e qualquer um que te vê na torcida do Flamengo, inevitavelmente vai pensar que você é flamenguista, porque as pessoas que estão ao seu redor, elas são flamenguistas. Quando nós olhamos para essa definição, é muito importante nós entendermos o que é que nós estamos permitindo entrar na nossa vida, o que é que nós estamos levando para a nossa casa, para o nosso contexto. Por que nós estamos vendo pessoas tão desanimadas? Por que nós estamos vivendo e vendo pessoas tão pessimistas? Porque elas estão ouvindo histórias de pessimismo. Elas estão ouvindo e vendo notícias de morte, inevitavelmente.
Não podemos esperar do que elas vão dizer, de suas perspectivas. Elas contam todas as suas desgraças para no final, num tom extremamente pessimista, sabe? Numa coisa bem pequenina, dizendo assim, ela diz assim, não, porque o dinheiro foi embora, porque o vírus está matando todo mundo, porque a corrupção está aí instalada, porque o caos está aí. Mas Deus é fiel, sabe? Mas no final vai dar tudo certo. Elas contam todas as coisas ruins, sabe? Com uma voz enfática, ok? Com uma mente totalmente robusta, enriquecida das tragédias, dos problemas. Mas quando vão falar de Deus, aí é bem tímido. Vamos prosseguir em oração. Vamos continuar, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele é fiel. Quando eu olho isso numa ótica humana, talvez eu consiga encontrar fé. Mas quando eu vou olhar com a mente proposta aqui, eu vou olhar que, na verdade, o caos se tornou muito mais forte para essas pessoas. A crise se tornou muito mais poderosa. Eu cheguei à conclusão de que o mal vai prevalecer. Eu cheguei à conclusão, sabe, que Jesus, ele está e tem que voltar o mais rápido possível. Ok? E eu não tenho problema nenhum no que diz respeito a isso. Eu só preciso fazer com que, em primeiro lugar, eu mesmo sobreviva a tudo isso de uma forma que continue acreditando que Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas, que Ele é um Deus todo-poderoso e que o que vale não é o que está acontecendo ao meu redor, é aquilo que eu estou levando para a minha casa, é aquilo que eu estou levando para a minha vida, é aquilo que eu estou permitindo entrar no meu coração. Eu preciso entender que tipo de mercadorias eu vou receber no meu almoxarifado, porque dependendo do que vai entrar no meu almoxarifado, eu vou saber de antemão o que vai sair na minha expedição. As pessoas que olharem para nós temos que amadurecer esse entendimento. O texto está dizendo, ele é tão poderoso, que ele poderia simplesmente dizer, olha, os seus olhos, ou seja, a sua mente, a candeia do corpo são os seus olhos ou a sua mente. E se os seus olhos, se sua mente for boa, o seu corpo viverá na luz. O seu corpo, a sua vida viverá de uma forma extraordinária. Mas se os seus olhos forem maus, se a sua maneira de enxergar as coisas forem negativas, se sempre você olhar de uma forma nociva, destrutiva e pessimista, você leva a sua vida para um ambiente tenebroso de caos. Mas ainda há algo muito pior que uma mente tenebrosa. É o que termina o verso 23. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Bom, ele está me dizendo uma coisa, se a luz que há em ti são trevas, não pode. Ou é luz, ou é trevas. Como é que ele diz? Então quer dizer que se a luz que há em mim são trevas? Isso precisa ser redefinido. Se eu olhasse para você e dissesse assim, bom, se a luz que tiver em você são trevas, não pode. Luz e trevas não ocupam o mesmo espaço. Inevitavelmente, a presença de uma exclui a presença de outra. Todas as vezes que as trevas chegam, para ela chegar, a luz tem que ir embora. E quando a luz chega, ela manda as trevas embora. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz, tem gente que está numa situação tão tenebrosa, que conseguiu ver nas trevas luz.
Tem pessoas que o caos, o mal, a cegueira, tomou conta de uma tal forma que ela está em trevas, mas ela pensa que está na luz. E quem pensa que está na luz não precisa procurar a luz, porque para ela aquilo é luz. Quantas vezes nós conversamos com pessoas que descrevem uma vida de pecado, uma vida de declínio, uma vida de desobediência a Deus, e nos afirmam que aquilo que elas estão fazendo, aquilo que elas estão postando, aquilo que elas estão falando, as pessoas com que elas estão se relacionando, elas afirmam categoricamente. Esses dias eu fui conversar com uma pessoa e ela me descreveu um ambiente totalmente errado. E sabe o que ela me disse no final? Mas Deus é minha testemunha que eu estou certa. E eu disse para ela, se Deus é sua testemunha, não sou eu que vou fazer parte da promotoria. Não sou eu. Se Deus é quem vai te defender nessa história, não sou eu que vou te acusar. Agora, as informações que você está me oferecendo, levada à luz da Bíblia, isso me mostra que isso é uma escuridão total e não tem luz nesse caminho, nessa decisão, nessa postura. Mas não adiantou. Na cabeça da pessoa, ela estava na luz. E para alguém que já acha estar na luz, você está mostrando a luz a ela por quê? É importante nós entendermos isso, porque hoje as nossas redes, principalmente, descrevem muito do quem somos. As postagens, a leitura que fazemos das postagens dos outros, as observações. Eu digo hoje para algumas pessoas que vão se relacionar, pastor, qual é a primeira dica que o senhor me dá quando eu for namorar alguém? Eu digo, vê se ele tem rede social, ou se ela tem rede social. Dá uma olhada na rede social. Ali você vai ter um pouco do entendimento, ou pelo menos o início, do que essa pessoa está fazendo, do que ela está postando, de como ela quer que as pessoas as vejam. Veja que tipo de comentário elas fazem, né, nas postagens dos outros, quem ela curte. Eu, por exemplo, fui saber outro dia desse, eu não sou muito ligado nessa era aí digital, que se eu curtisse alguma coisa, se eu pegasse o meu dedinho e colocasse no coraçãozinho, eu estava mandando uma mensagem para todo mundo que eu estava validando aquilo que eu estava curtindo. E eu não sabia. Para mim, apertar naquilo ali era apenas mostrar para a pessoa que eu tinha visto. Aí alguém me disse, não, pastor, todas as vezes que o senhor aperta, se alguém postou alguma coisa, o senhor apertou no coração, o senhor está dizendo para todo mundo que está vendo que o senhor está validando, que o senhor é participante daquilo, né? E eu passei basicamente, presto muita atenção naquilo que eu estou fazendo agora. Eu quero que você entenda qual é o grande desafio de nós nos relacionarmos com Deus. Quando nós olhamos Romanos 11:34, ele diz, quem compreendeu a mente desse Deus? Quando Deus vai à casa de Jessé, junto com Samuel, para ungir Davi como rei, é um momento de muito desafio, pois Davi diz a Deus, ou Samuel diz a Deus, como irei eu até Belém, a casa de Jessé, para ungir um novo rei? Se Saul descobrir que eu estou fazendo isso, ele vai me matar. Deus disse a Samuel, toma uma bezerra dentre as vacas em tuas mãos e leva a fazer o sacrifício. Convida Jessé e os seus filhos ao sacrifício e posterior ao sacrifício eu irei lhe dizer o que fazer e você então ungir-me-ás a quem eu te disser. Samuel então vai com o quê? Com seus olhos. É isso. Ele não sabe quem ele vai ungir. Ele vai para a casa de Jessé, conforme Deus orientou. Ele faz todos os procedimentos.
E quando chega no momento da apresentação de seus filhos, Jessé traz Eliabe, o primogênito, o mais velho, aquele que tem, que Jessé tem por propósito deixar como líder de toda a sua família. E quando Samuel se depara com o primogênito, um homem forte, era um dos soldados do exército de Saul, ele tinha todos ali os requisitos para ser o rei. Era um homem valente, era um soldado, isso seria muito importante para um rei. Ele era o primogênito, está tudo certinho. Só que quando ele olha, Deus diz para ele assim: não atente para a sua aparência nem para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Queria que você entendesse que a Bíblia, ela é toda amarradinha. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir o que está no coração do homem. A Bíblia diz, porque o verbo, no princípio era o verbo, João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Samuel diz assim, 1 Samuel: Deus não vê como o homem vê o que está diante dos olhos, porém Deus olha para o coração. Ninguém olha para o coração com os olhos físicos, mas sim com a mente. Eu li para você Romanos 11:34, quem conhece ou pode conhecer a mente desse Deus? Eu mostrei para você que a Bíblia é apta para discernir aquilo que está no coração do homem. E a Bíblia também nos diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só, a melhor maneira que eu tenho de iluminar a minha mente é encher a minha mente da palavra. Daqui a 2 dias nós fazemos 80 dias lendo a Bíblia. 80 dias. Eu recebi diversas pessoas, entendendo que por ser o ano do reconhecimento, inevitavelmente, colocar as pessoas para ler todos os dias 12 capítulos, é o que tem mantido muitas pessoas de pé nessa campanha e nesse desafio. Mas eu posso garantir a você que mais da metade das pessoas que começaram não conseguiram. Daqui a 22 dias nós vamos terminar. Olhe bem, quando nós olhamos para essa estrutura, o que vemos? Como vamos iluminar a nossa mente? Porque quando eu ilumino a minha mente, ela começa a enviar ações para a minha vida. Ela começa a estabelecer escolhas. Ela começa a criar um ambiente onde inevitavelmente o sucesso e a prosperidade começa a se aproximar de mim. Por quê? Porque se eu vou me relacionar com Deus, vamos lá, os teus caminhos não são os meus caminhos. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Eu não vejo como o Senhor vê. A Bíblia me traz a proposta de andarmos com Deus. Bom, legal, extraordinário. Que Deus? Um Deus salvador, que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, o herói. E as coisas estão tão ruins, gente, no mundo de hoje, que na minha época, gente má se chamava vilão. Hoje, gente má se chama anti-herói. Olhe bem, hoje, quem vai lutar contra o mocinho, como uma pessoa de bem, trazendo o mal, não é mais vilão. Hoje, ele se tornou um anti-herói. Eu não sei se a sua mente é capaz de entender isso. Mas quando nós olhamos para esses desafios, o que vemos? Um mundo que precisa ser vencido pela presença de Deus em cada um de nós. Eu recebo a luz da palavra, uma luz, que não é uma fogueira, já falei isso aqui diversas vezes. Vamos voltar ao homem primitivo. A vida terminava com o anoitecer. Anoiteceu, o homem tem que se abrigar.
porque vem a noite, e com a noite os animais ferozes saem, né? À noite, né, as trevas estabelecem os limites e está tudo bem. Até que o homem descobriu o fogo numa fogueira. E a fogueira deu a ele a possibilidade de ter algumas atividades, e muito mais do que isso, de se proteger dos animais. O fogo ali numa fogueira dava a ele 3, 4, 5 metros. Ele podia manter algum tipo de atividade ao redor daquela luz. Era muito limitado, mas era o que se tinha, até que ele descobriu uma tocha. E a tocha deu a ele a possibilidade de um pouquinho mais adiante, de iluminar um pouquinho mais longe, 10, 15, 20 metros. O período, né, que a tocha estivesse acesa, ele tinha luz para romper as trevas, mas a tocha não lhe permitia ir muito longe. Então, o combustível apareceu. E o combustível, ele diz que enquanto ele existir, a luz está acesa. Lembra? O fogo arderá continuamente sob o altar. É assim que funciona. Enquanto tivesse combustível, tinha fogo. Sem combustível, o fogo acabava, a luz se extinguia. Hoje, o que vemos ainda nos dias de hoje, pessoas ao redor de fogueiras, extremamente limitadas, e temos que conviver e respeitar a fogueira dessas pessoas. Por favor, não queira oferecer combustível de imediato para alguém que ainda está ao redor da fogueira, com pensamentos. Esses dias um amigo meu postou assim: porque os sonhos de Deus vão se cumprir, e alguém fez um comentário embaixo dizendo: que heresia, Deus não dorme. Se ele não dorme, como é que ele sonha? Como é que você vai discutir com uma pessoa que faz um tipo de comentário desse? Você não tem como discutir. Quando nós olhamos para a fogueira de algumas pessoas, de alguns membros, nós temos que entender que essa ainda é o seu estilo de vida. Sua visibilidade é muito pouco, suas limitações são muito grandes. E nós precisamos, com muito amor, entender. Algumas pessoas já pegaram suas tochas e já foram um pouquinho mais adiante, e já consegue enxergar, já consegue viver e provar algumas coisas. E outros conseguiram o combustível. Enquanto ele existir, nós vamos rompendo as trevas. Sabe, lâmpada alta, não se pega uma lâmpada, está tudo entrelaçado, e coloca embaixo. Todas as vezes que se pega uma lâmpada, põe no velador, põe em cima, para que ela dê amplitude, para que ela ilumine, para que ela consiga levar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, para um outro estilo de vida. Hoje nós vemos pessoas andando ao nosso redor com tochas, com uma visão limitada. Hoje nós vemos ainda pessoas ao redor de fogueiras, e hoje vemos pessoas também com bastante combustível. Mas esteja você ao redor de uma fogueira, esteja você com uma tocha na mão, ou com uma candeia, com uma lâmpada, cuidado com a presunção. Estejamos nós em um dos 3 estágios, que venhamos entender e respeitar o estágio do outro, que venhamos buscar dar uma olhada na nossa mente, e principalmente no nosso almoxarifado. Sabe, eu queria fechar essa palavra aqui, pedindo para que você tenha cuidado com o seu almoxarifado. Todas as vezes que parar alguma coisa por ali, não abra a porta de imediato, não. Descubra o que é que vai sair daquele caminhão, daquele ambiente, daquela frase, daquele grupo, daquelas pessoas, porque o que vai entrar ali é que determina o que vai sair
lá na frente. Seja um pouco mais seletivo, né, dessas entradas, para que tenhamos mais êxito quando olharmos lá para frente, para que aquela luz do Salmo 119 traga para nós a luz de Mateus 5. Uma luz que recebemos pela palavra, lâmpada para os meus pés. Eu vivi de uma forma tão intensa que aquela luz mudou minha mente levou ações para minha vida gerou um testemunho esse que me fez luz do mundo, para iluminar a mente de outras pessoas. Eu acho que o grande desafio de todos nós é exatamente esse. Temos um estilo de vida que agrada a Deus. É a brincadeira que sempre fazemos. Não queremos ser melhor que ninguém. Queremos apenas nos tornarmos melhor que nós mesmos. Ou seja, hoje somos melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. De fé em fé, de glória em glória. Entendendo que a nossa prova não é de velocidade, mas de resistência. Que Deus possa nos dar condições de vivermos tudo isso. Fiz uma postagem esse dia que dizia, seja a igreja que as pessoas não estão indo, e seja a Bíblia que as pessoas não estão lendo. Eu acho que o que nós precisamos é viver um pouco mais a proposta do Evangelho de Deus, e que Deus nos sustente. Eu quero fechar, e vou fechar já com uma oração. Eu tenho dado a oportunidade às pessoas que têm caminhado conosco aqui durante esses cultos de ofertar, e no final nós oramos pelas ofertas e pelos dízimos. Nós ainda estamos seguindo firmes, mas com uma arrecadação hoje quase 50% menor do que antes, ok? Mas entendemos isso e temos orado para que as pessoas continuem manifestando a sua fidelidade e acreditando que Deus continua conosco nessa jornada. Mas eu queria impulsionar você a ser fiel a Deus e ver. Eu tenho algumas pessoas, tem sido muito engraçado, pessoas com portas abertas de emprego, pessoas fazendo negócios, né, nesse ambiente e sendo bem sucedido, porque quando Deus é conosco, o deserto e a crise têm que nos fazer prosperar. Eu queria que você ponhasse a sua oferta, você que está aqui, você que está aí, as ofertas, as contas estão aí na nossa rede social, e eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você e com você. E na quarta-feira nós vamos ter um culto abençoado, sempre aí agora às quartas, com 2 mensagens. Me dá um envelope aqui. 2 pregações de 15 minutos na quarta-feira, ok? E nós vamos ter gente dirigindo o culto, orando pelas ofertas. Vai ser uma bênção. Isso aí. Feche seus olhos. Deixa eu pegar. Feche seus olhos. Pegue a sua oferta, você que está em casa. Vamos ofertar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente, ó Deus, esteja apta para entender que a nossa segurança está nas Tuas mãos, porque o Senhor é Deus do ouro e da prata. Muito obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar. Muito obrigado porque o Senhor tem aberto não apenas portas na terra, mas janelas nos céus. E temos visto a Tua mão poderosa agindo em nosso favor. Sustenta-nos como a Tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus. Prospera a nossa despensa,
nos faz comer o melhor desta terra. Abençoamos a fidelidade do teu povo, aqueles que trarão o dízimo aqui à frente, em nome de Jesus. Oh Pai, continua abençoando os teus filhos. Seja conosco, Senhor, nessa caminhada, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor. E todos digam amém. Que Deus abençoe.